Hoje eu estava lendo alguns comentários e me deparei com dois que eu achei muito interessante. O primeiro dizendo assim: se segundo casamento for pecado, então mais da metade da humanidade está em pecado. E um outro comentário dizia assim: se o segundo casamento for pecado, então o meu pastor está no pecado. Só que tem um problema: o meu pastor é um homem ungido. E agora? Como é que a gente lida com esses fatos? Como é que a Bíblia reporta esse tipo de situação? Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Você já viu que hoje nós vamos falar de um assunto polêmico e delicado e não compartilhe esse vídeo nos grupos da sua igreja, no grupo de família, porque você vai arrumar problema para você. Não faça isso. Quando nós olhamos essa questão do segundo casamento, nós vamos hoje falar abertamente sobre um problema muito sério. Mas antes de falar de um problema sério, antes de falar de pastores, eu quero dizer para você o seguinte: a nossa sociedade chegar aonde ela chegou, isso é profético. Então, a Bíblia deixa bem claro que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo, que os homens seriam... quando você vai para 2 Timóteo, no capítulo 3, fala bem assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, e a lista segue. Quando fala que eles seriam irreconciliáveis, significa que dentro de um casamento, onde Jesus falou assim, que você perdoa 70 vezes 7, não existe mais essa história. Nós estamos falando de uma geração que é irreconciliável. Nós estamos falando de uma geração que não perdoa. Nós estamos falando de uma geração que erra o tempo todo, mas se alguém errar contra ela, isso é imperdoável. É essa geração. Então, vamos entender o contexto onde nós estamos vivendo. Vamos entender o contexto que se eu quiser viver aquilo que a Bíblia me ensina, eu vou ter que ir na contramão do mundo. Eu vou ter que bater de frente com a minha sociedade, com a minha comunidade, com a minha liderança religiosa, porque nós estamos vivendo numa geração de pessoas irreconciliáveis. É isso o contexto que nós estamos vivendo. Então, quando nós falamos de igrejas, de pessoas, de pastores que são irreconciliáveis e se casam de novo, e se der errado, se casa de novo, e de novo, e de novo, e aí casa 7, 8, 9 vezes, nós estamos falando do normal, porque isso é normal. Nós estamos na geração que é normal. Agora, porque é normal é certo? Certamente que não. Agora, um dos comentários dizia assim: Diego, se segundo casamento for pecado, então metade da humanidade está no pecado. Deixa eu te falar uma coisa, atualizar esses dados. Não é que metade da humanidade está no pecado. Toda a humanidade está no pecado. Toda a humanidade. A diferença é que a Bíblia fala que poucos são escolhidos, poucos abrem mão dessa vida, poucos se dedicam a uma consagração, a uma mudança de vida, a se empenhar, a se tornar cidadão do reino do céu. Poucos. Então a salvação não é uma ação democrática, não é pela maioria, não é inclusivo a todos, não. Embora todos tenham a oportunidade de ser salvos, a Bíblia deixa bem claro, esse número é poucos. É uma pequena quantidade. Não são muitos. Você olha para a nação de Israel, quando Jesus veio, foram poucos aqueles que tiveram um encontro com o Mestre, que mudaram sua vida, que dedicaram a sua vida a pregar aquele evangelho. Foram poucos. Dos 12 discípulos escolhidos a dedos, teve um que ainda se perdeu. Então são poucos. Muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Então, essa estatística de normalidade, de popularidade, não pode transformar a Bíblia em certo ou errado.
Não é porque todos fazem que se torna certo. Não existe uma jurisprudência popular no que diz respeito à Bíblia. A palavra do Senhor nos assegura que Deus não muda. Aquilo que ele disse que era pecado, continua sendo pecado. Quando Deus cria o ser humano e eles se unem, se transformam em uma só carne diante de Deus, é até a morte. E ponto final. Isso não mudou. O nascimento de Cristo não mudou isso. A morte de Cristo não mudou isso. Não houve absolutamente nada que mudou essa característica que foi concedida ao ser humano na criação da humanidade, quando nem pecado existia ainda. Deus fez o homem uma só carne, quando nem pecado ainda existia. Então o pecado não é capaz de separar homem e mulher. O homem não é capaz de separar homem e mulher. Em Mateus 19, Jesus fala assim, que aquilo que Deus une... Eu ia falar somente Deus separa. Na verdade, Deus falou assim, opa, eu uno, mas eu não separo, não. Quem separa é a morte. Deus diz que o homem é incapaz de separar aquilo que ele uniu, e o próprio Deus diz, se eu unir, eu não separo mais, não. É só a morte. Se vier a morrer, aí está separado. Caso ao contrário, não separa. Mas aí você se pergunta assim, tá bom, Diego, mas e o que falar dos pastores? São homens ungidos por Deus, pregadores da palavra, homens santos. Pera aí que agora me deu até sede. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, nós estamos falando de um cargo, de uma função que, biblicamente, ela não se aplica aos dias de hoje. A Bíblia trouxe, principalmente no período de Israel, os levitas. E esses sim exerciam papéis de pastores. Por quê? Porque eles ministravam a favor da nação, eles realizavam as ofertas, faziam os sacrifícios, todos os serviços sacerdotais, eram eles. Só que quando Cristo vem, Cristo extingue o serviço levita, o sacerdócio. O santuário, ele foi extinto, o véu se rasgou. Cristo disse que aquele santuário seria destruído e outro seria reerguido em 3 dias, que era ele mesmo. Hoje Cristo deixa bem claro que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Não existe mais santuário, não existe mais levitas para fazer intercessão entre nós e Deus. Então, aonde que encaixa esse cargo eclesiástico? Aonde que se tem essa autoridade? Quem falou que para ir a Cristo hoje você precisa de um pastor? Agora é bem verdade que existem pastores e pastores. Quando nós falamos de pastores na condição de congregação, de pessoas que são remuneradas, que trabalham com a autoridade de uma igreja debaixo do braço, nós estamos falando de uma classe farisaica moderna, que se dizem melhores, que arrancam, conforme a Bíblia fala, né, lá no livro do Ezequiel, que arranca a lã das ovelhas, mas elas mesmas não se sacrificam. Nós temos essa classe. E nós temos uma classe espiritual, que é todo aquele cristão que se compadece, que ajuda, que guia outros cristãos até Cristo. Então nós temos 2 tipos de pastores. Aquele pastor que lidera uma igreja, que vive do seu dízimo, que está sempre ali arrancando a lã das ovelhas, esse daí ele não tem base bíblica para fazer nada disso. E aí a Bíblia fala uma coisa interessante. 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 3, fala bem assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Mas ele delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando que a piedade é fonte de lucro. Delicado isso, hein? Muito delicado. Mas eu me atento aqui
quando é dito que esses são soberbos e nada sabem. Eu ouço homens que falam de uma maneira tão bonita, teólogos, arqueólogos, e com tantos cursos, isso, aquilo, tanto conhecimento. E aí eu pergunto, o que salva de tudo aquilo que se fala se a piedade é rejeitada? Pessoas que não foram capazes de exercer a piedade que tanto prega com a própria esposa, com a própria família, que abandonam filhos, abandonam mulheres, depois sobe num púlpito e vai falar sobre o quê? Sobre o perdão? Sobre a piedade? Como assim? Qual que é o sentido disso? Eles estão isentos da palavra? Eles enchem a boca para falar que você deve perdoar o próximo, mas você não precisa perdoar sua esposa. Você não precisa reconciliar-se no seu casamento. Você não precisa ser piedoso. A igreja precisa. A igreja precisa persistir, precisa lutar. Eles não precisam. E aí você começa a perceber que é difícil você achar algo que se aproveita disso. Já houve momentos de pessoas falando assim para mim, não, Diego, mas nós não podemos generalizar. Porque é possível que saia coisa boa de uma pessoa que é estudada, que é isso, é aquilo. Não dá pra gente falar que não aproveita nada só porque a pessoa está no segundo casamento. A questão não é o fato de só estar no segundo casamento. A questão é não concordar com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus. É rejeitar a piedade que é proposta. É não perdoar o próximo e, por consequência, não receber o perdão de Deus. É alguém que é soberbo e nada sabe de assuntos espirituais. É uma pessoa que delira acerca de questões e geram contendas, invejas, porfias, blasfêmias e tantas outras coisas. Quer parar para ouvir esse tipo de pessoa? Pare. Mas a Bíblia diz para você que esses que rejeitam a sã doutrina do Senhor Jesus, ele não tem nada para acrescentar a você. Diego, mas a Bíblia fala que qualquer um que abrir a palavra, essa palavra não volta vazia, Diego. Tudo bem. Me ensina um papagaio a falar e vai ter o mesmo efeito de você ouvir um homem desse. Baixa na internet a Bíblia narrada pelo Cid Moreira. Só de ouvir a palavra você vai ter o mesmo efeito de um homem desse. O problema é que quando você ouve suas palavras, você ainda corre o risco de ser enganado pelas suas persuasões. E aí é onde corre o risco. Agora, quando fala-se assim, poxa, mas são homens santos. É delicado nós julgarmos isso. Porque da maioria das vezes isso se avalia pela capacidade de oratória que a pessoa tem, pelo tamanho da igreja que ela dirige, pelo número de seguidores que ela possui. Mas quando foi que Jesus mediu santidade com popularidade? Fala para mim, quando que foi? Porque os fariseus da época, eles eram populares, eles eram conhecidos de toda a nação. Eram poucos homens e muito populares, temíveis por onde quer que passavam. E Jesus chamava eles de santo, chamava eles de raça de víbora, hipócritas. Tá vendo como às vezes a gente é levado a olhar da mesma forma? Somos persuadidos a ter respeito por quem não se deve ter respeito. Somos persuadidos a santificar quem não está se santificando. E aí, até para que você olhe e pense assim, poxa, Diego, mas de repente a gente julgar santificação, salvação com o segundo casamento, não é demais, não? Eu concordo com você que parece forte, parece que é uma bandeira que é levantada, mas a verdade é o que está por trás disso é muito forte. A essência da salvação, ou seja, aquilo que não existe salvação sem isso, é uma palavrinha chamada perdão.
Não existe salvação sem essa palavra. Não existe. Não faz sentido Cristo sem essa palavra. Não faz sentido a santificação sem essa palavra. Não faz sentido a consagração sem essa palavra. Não faz sentido o batismo sem essa palavra. Não faz sentido uma nova vida sem essa palavra. Tudo gira em torno do perdão. O perdão que eu concedo, o perdão que eu recebo. Quando uma pessoa ela não perdoa a própria carne, quando ela não consegue trabalhar o perdão com a própria carne, porque Deus, quando nos casamos com nossas esposas, Ele nos faz uma só carne. E se eu não sou capaz de perdoar a minha própria carne, a pessoa que dorme comigo, que tem intimidade comigo, eu vou perdoar quem? Fala para mim, quem que eu vou perdoar? Se não dá para confiar numa pessoa que cumpriu um compromisso com a própria esposa, com o próprio marido, essa pessoa vai cumprir compromissos com quem? Então não se trata meramente de casar, não casar, segundo ou não casamento, é a essência. Porque é uma pessoa que rejeita a essência da salvação, sinceramente, não há nada que se possa ouvir dali que você fale assim, nossa. Ah, Diego, mas então quem está no primeiro casamento então é perfeito, é santo. Não, também não estou falando isso. É aquela velha discurso, né? A pergunta, quem está no segundo casamento vai ser salvo? Gente, casamento não salva ninguém, mas casamento leva à perdição. Toda relação de adultério, a Bíblia diz que os adúlteros não entram no reino dos céus. Ponto final. Ah, mas então eu não sou adúltero, então eu vou para o reino do céu? Não necessariamente. Pode ser que você não cumpra os outros mandamentos, pode ser que você não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, pode ser que você não rejeitou a sua vida para ganhar a vida eterna, pode ser que você não nega a si mesmo para seguir a Cristo. Entende? Então nós não estamos falando de algo que é necessário para a salvação, mas nós estamos falando de algo que nos arranca a salvação. E aí você pode perguntar assim, Diego, tá bom, mas eu congrego em um lugar onde os meus pastores estão no segundo casamento, eles apoiam o segundo casamento, e aí? Que conselho você dá para mim? Deixa eu te falar uma coisa. É bom congregar, a Bíblia aconselha, a vida entre irmãos espiritualmente é algo bom. Mas você precisa entender que o propósito de você se reunir num lugar, numa instituição que te cobra, quer seja dízimo, oferta, frequência, seja lá o que for, mas você precisa cumprir suas responsabilidades sociais ali, aquilo ali tem um propósito. Espiritualmente é um lugar que você vai para adorar, para buscar a Deus. Apenas isso. Só que se você está indo buscar em um lugar onde as pessoas que intercedem ali não são ouvidas por Deus, como assim, Diego? É porque a Bíblia fala que o homem que despreza a sua esposa, até a sua oração é abominável. Se você tem um pastor que desprezou a sua esposa, a oração dele é abominável diante de Deus. Se você ler Malaquias 2, Deus fala assim, olha, porque vocês oram e choram, e inundam o meu altar e eu não olho para suas ofertas. E aí Deus responde, e vocês me perguntam por quê? Porque foste desleal com a mulher da vossa mocidade. Ou seja, quando você tem uma liderança, pessoas que estão ali para prestar um culto de adoração a Deus, mas elas estão numa condição que Deus reprova, você está participando da mesma panela. É um conjunto, é uma adoração coletiva, não é uma adoração individual. Se você quiser uma adoração individual, você vai sozinho na hora que não tem ninguém, então você adora a Deus aonde quer que você esteja. Você quer participar de uma adoração coletiva, em grupo, então você precisa se preocupar que pessoas santas e que se dedicam para isso estão coordenando isso, estão participando disso. A Bíblia fala onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome,
e unânimes. E unânimes. Então Deus se faria presente. Deste modo, se você está num lugar onde tem separações, onde tem tudo isso que ele falou, contendas de palavra, invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contendas de homem e rejeitam a piedade, Deus não está ali. E eu digo para você, você está perdendo seu tempo. Que Deus te abençoe. Eu sempre digo para você, né, se inscreva no canal, ative o sininho, se torne membro se você puder. Até recomendo, né, compartilhe esse vídeo. Eu acho melhor você não compartilhar esse vídeo, não. Toma para você, como um conselho, como uma orientação pessoal. Mas dessa vez eu não vou falar para você compartilhar nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Primeiro porque eu sei que iria exigir muita coragem da sua parte. Eu sei que você teria que estar disposta a sustentar essa verdade, se você assim acredita também. E pode ser que não seja a hora ainda. Então, assim, para evitar problemas, apenas curta esse vídeo, deixe nos comentários o que você vê desse assunto também. Quero ouvir sua opinião. E nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais, família. Tchau, tchau.